Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Eu já peço desculpa por... a minha voz não está muito boa. Essa virose me pegou valente já há um bom tempo. Tenho tossido bastante. Quando muda o clima, ontem estava muito quente, hoje está muito frio. Então, tenho tossido bastante. Então, se eu tossir, meus irmãos, me perdoem. Também quero agradecer aos irmãos pelo convite. O convite, certo? A alegria no meu coração estar aqui na quarta igreja, podendo estar com os irmãos compartilhando aquilo que o Senhor assim tem a falar aos nossos corações. Foi um tema proposto, desafiador, falar sobre vida devocional e também o culto domiciliar ou o culto familiar. Enquanto recebi esse convite e este tema, fui fazer minhas leituras, eu fui procurar material para poder de alguma forma me capacitar melhor e aprendi bastante com aquilo que Deus tem para as nossas vidas como famílias, para a minha vida como pai, marido, para o meu lar como aquilo que envolve o espiritual, a condução espiritual do meu lar. Então são textos preciosos que os irmãos podem também ler. Culto no Lar, de Joel Bick, Descobrindo a Preciosidade do Culto Familiar, Jerry Marcelino. Um capítulo importante do livro Santos do Mundo, que fala sobre o puritanismo e a família. Então são textos preciosos, que foram instrumentos de Deus para tratar a minha vida, trazer um conhecimento maior sobre o tema, e não somente algo teórico, mas de colocar algo em prática, colocar em prática em nossas vidas. E aquilo que Deus falou ao meu coração, através de tudo aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensina, e daquilo que nós assim procuramos, eu entendo que devemos compartilhar com os irmãos. Então, eu peço, meu passador não está dando certo, eu vou pedir a ajuda da nossa querida irmã, que possa dar um enter aí, por favor. Então, a proposta, meus irmãos, é falar, à luz da Escritura Sagrada, sobre esse tema importante: vida devocional e culto familiar. Então, a proposta de um tempo, certo, de 50 minutos, que eles possa de alguma forma tratar sobre o assunto, ter algum momento de perguntas, que a gente possa, assim, de alguma forma estar respondendo, entendendo que o assunto é muito vasto, é bem amplo, é muito abrangente, e de alguma forma tentar pensar pontos importantes para as nossas vidas. Então, esse tempo é um tempo proposto para nós podermos tratar nesta noite, tá bom? Por favor, minha irmã, pode dar mais um enter. Então, o tema da palestra é exatamente essa: a vida devocional e culto doméstico. Então, vamos tentar introduzir um pouco sobre esse assunto. Eu peço que dê o enter. Então, meus irmãos, existem inúmeros métodos que se utilizam para o crescimento de igreja, certo? Métodos válidos, métodos importantes, que se utilizam exatamente para que a igreja possa desenvolver, para que a igreja possa, assim, crescer. Mas de todos os métodos que assim nós podemos de alguma forma utilizar ou ter conhecimento, nós não encontramos uma ênfase naquilo que envolve a criação de filhos. Se fala em métodos diversos, menos naquilo que envolve como verdadeiramente criarmos filhos para a glória do Senhor. E esses filhos serem importantes naquilo que envolve o amadurecimento e o crescimento da igreja. E uma frase que me impactou muito daquilo que eu vi durante esse tempo de estudo, é exatamente aquilo que nós oramos muito. Eu oro na minha igreja, eu acredito que os irmãos orem também aqui na igreja, o reavivamento. Nós oramos pelo reavivamento, oramos para que a igreja seja reavivada, corações sejam reavivados. Mas o que nós precisamos, inicialmente, é um reavivamento dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Uma igreja, ela só vai ser realmente uma igreja viva, santa, pura, piedosa, se tivermos famílias com características santas. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, muitas vezes nós olhamos para o todo da igreja e não olhamos de forma particular para as famílias ou para as nossas próprias famílias. Então, quais são todos os instrumentos que Deus usa para tratar a família? A leitura da palavra, a oração, tudo aquilo que envolve a vida particular, individual, devocional. Mas nós vamos nos ater nesta noite a falar sobre o culto domiciliar, o culto doméstico, o culto familiar.
É exatamente o instrumento que Deus usa para edificar as famílias, abençoar as famílias. E abençoando as famílias, edificando as famílias, fortalecendo famílias, ou o termo reavivando as famílias, a igreja será impactada. A igreja será transformada. Famílias desestruturadas, frias, igreja estruturada e fria. O inverso é verdade. Famílias fortes no Senhor, igrejas fortes, ou igreja forte no nosso Senhor. Mas vamos seguir. Eu peço que a irmã, por favor, dê o enter. Então vamos caminhar, iniciando falando sobre a origem da família. A família não é uma construção social. A sociedade existe por causa da família. Então a família, ela tem origem em Deus. Quando? É só olhar o Gênesis. O Gênesis nos apresenta a criação. Então Deus formou o homem do pó da terra. E Deus, ele soprou o fôlego da vida ao homem. Isso nós encontramos na narrativa no Gênesis capítulo 2. Então Deus criou o homem, Deus criou também a mulher. Deus estabeleceu o casal. Deus estabeleceu essa relação de homem e mulher. Foi assim que Deus criou. Tudo diferente disto é abominação diante de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que eles experimentassem uma relação perfeita. Uma relação com Deus, o casal se relacionava perfeitamente com Deus, algo que nós não experimentamos, porque o pecado está em nós estamos entendendo esse conceito aqui pré-queda, antes da queda. Então, Adão e Eva verdadeiramente experimentaram, porém, claro que nós iremos experimentar na eternidade, porque não haverá mais o pecado, esse efeito do pecado em nossas vidas. Mas Adão e Eva experimentavam um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento perfeito um com o outro, um relacionamento perfeito com a natureza. Então Deus criou para que nós pudéssemos nos relacionarmos. Então, se relacionar com alguém não foi algo que surgiu de alguma forma do desenvolvimento social. Não. Deus criou o homem e mulher para isso, para que pudesse relacionar com ele, para que pudesse relacionar de forma social um com o outro, e para que pudesse relacionar de forma cultural, que aí é com a criação, experimentando de forma perfeita isso no Éden. Só que Deus, ao criar o homem e mulher, unir o homem e a mulher nesta relação, Deus estabeleceu ordens para o casal. Peço que, por favor. E quais são as ordens? Primeiro, a ordem de governar a criação. Quem é o Deus supremo sobre a criação? É o nosso Senhor. Então, quando se fala de teologia reformada, muitos acham que a base da teologia reformada é a predestinação, é a eleição. Meus irmãos, a base da teologia reformada é a soberania de Deus. E da soberania decorre todas as outras coisas. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, como soberano que Ele é sobre a criação, Ele estabeleceu para que este casal, veremos mais à frente, a representatividade do homem pudesse governar a criação. E esse governo do homem, da mulher, do casal, deveria ser um governo que representasse ou espelhasse o governo de Deus. Governo justo, governo santo, governo perfeito. Deus deu essa função ao homem, à mulher, na representatividade do homem. Também Ele deu outra ordem, que foi de gerar filhos. Então entenda, meus irmãos, quando Deus diz crescer e multiplicar, foi antes da queda, não foi depois da queda. Então Deus estabeleceu uma forma ordinária de desenvolvimento humano. E qual é a forma ordinária de desenvolvimento humano? Homem e mulher geram filhos. Foi assim que Deus criou. 9 meses, nascer um bebê. É assim que Deus fez. Então Deus disse, olha, homem e mulher se unam, vocês vão governar
representando aqui, espelhando o meu governo, e vocês vão desenvolver a humanidade, gerando filhos. Terceiro, trabalhar, cultivar a terra. Foi isso que Deus deu, a ordem do Senhor. Isso foi antes da queda. Nossa indisposição ao trabalho é por causa da queda. A síndrome do seu Madruga, né? O problema de trabalhar é por causa da queda. Mas Deus disse, homem e mulher, trabalhem, cultive a terra, dê nome aos animais, e assim por diante. Então o trabalho foi algo estabelecido por Deus, é uma ordem do Senhor. E quarto, cumprir o mandato cultural, desafio moral. Qual o desafio moral? Os irmãos lembram? Qual o desafio moral que Deus estabeleceu para Adão e Eva? Não coma do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal. Foi uma ordem só, meus irmãos. Adão e Eva só tinham uma lei para ser cumprida. Nós temos inúmeras. Adão e Eva só tinham uma. E o que foi que Adão e Eva fizeram? Quebraram essa. Mas esse é o desafio moral. Se eles, a ideia da aliança, a ideia do pacto. Quem eram as partes do pacto? Deus. Adão representava a humanidade. Que esse caráter de representação é algo divino. Qual era a condição? A condição era: não coma do fruto. Se comesse, penalidade. Qual a penalidade? Morte. Se não comesse, vida. Aí os irmãos sabem exatamente o que aconteceu. Adão e Eva comeram e assim o pecado adentrou na humanidade, a partir da geração ordinária dos nossos primeiros pais. Então Deus, Ele uniu o primeiro casal, Ele uniu o homem e mulher, Ele colocou para que eles pudessem viver juntos, e viverem cumprindo aquilo que Deus estabeleceu, cada um exercendo de forma correta e exercendo em excelência as suas funções. Isso é a família. Aqui nós poderíamos adentrar sobre o casamento, mas aí nós vamos nos ater à família, certo? Qual o propósito da família? O propósito, meus irmãos, primário da família, como é o propósito de todas as coisas, é o quê? A glória de Deus. É aquela grande pergunta, primeira pergunta do nosso breve catecismo: qual o fim principal do homem? É a glória de Deus. E todas as coisas, tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo, meus irmãos. E de forma muito abrangente. Nada que existe veio de outro ser a não ser de Deus. E tudo foi criado e viu Deus que era tudo muito bom. E tudo criado para a sua glória. Inclusive a família. Quando o casal deveria se unir e ter filhos, o contexto familiar deveria ser um contexto para a glória de Deus. O exercício das funções para a glória de Deus. Mas há também dois princípios secundários, dois propósitos, secundários. O primeiro propósito é que exatamente na família é o local exato em que se aprende daquilo que é moral. E aqui eu estou querendo caminhar para cortar esse conceito de Estado estabelecer aquilo que nós, como crentes e famílias, devemos fazer. É na família que se aprende aquilo que é moral. E também é na família que se aprende a submeter às autoridades. Certo? É na família que os filhos são preparados, e o contexto, o puritanismo usa muito o termo de treinado. Ele é treinado para a sociedade. Ele é treinado para a sociedade. É na família. Então a gente tem que entender esse propósito. Quem tem que ensinar o que é moral aos nossos filhos? Somos nós. Quem deve ensiná-los a obedecer? A nós e qualquer outra autoridade. Claro que é enquanto a autoridade estiver de acordo com a palavra de Deus, somos nós. Segundo o propósito, o segundo ponto do propósito secundário, é o local onde se encontra, meus irmãos, companheirismo, se encontra apoio nas relações. É na família. Viu Deus que não era bom que eu me vivesse, farei o que? Uma auxiliadora. Então Deus uniu para que eles pudessem ser companheiro um do outro, para que ele pudesse relacionar.
Nós estamos vendo num contexto tão perigoso, meus irmãos, que as pessoas no contexto secular, eles usam tudo como instrumento de companheirismo, menos quem está dentro de casa. Dá um exemplo claro. Eu sei que muita gente tem seu bichinho de estimação. É válido. Você gosta, você cuide, trate o animalzinho como deve ser tratado, como animal, não como gente, mas como animal. Mas é perigoso quando alguém diz assim, eu adquiri este animal para me fazer companhia. Muitas vezes a pessoa casada e filhos. Se há uma falta de companheirismo dentro do lar, os membros da família não estão exercendo suas funções como deveriam exercer. O marido como marido, a esposa como esposa, os filhos como os filhos, os pais como pais. Estão entendendo? Eu não estou dizendo que aqui está errado ter animal, não, meus irmãos. Tenha, se você puder ter, tenha. É divertido, é engraçadinho, certo? É legal. Eu estou querendo chamar a atenção à motivação. Qual a motivação está sendo? Porque a família tem esse propósito. Possamos, de alguma forma, no nosso lar, ter essa relação mútua, verdadeira, de companheirismo, de apoio. Apoio. E aí já é um ponto. Se seu filho não vê em você um apoio, ele vai procurar esse apoio em outro lugar, em outra pessoa. Esse é o problema. Mas entenda, a família tem este propósito. Por favor. Então, adentramos agora naquilo que envolve as funções no lar. Quais são as funções? Há membros que compõem a família. Quais são os membros? Está aí. Marido e esposa, pais e filhos. Esses são os membros da família. A família é composta dessa mesma forma. É exatamente isso em todos os lugares. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Homem e mulher, marido e esposa, deveriam se unir e gerar filhos. Eles seriam os pais e teriam seres que seriam seus filhos. É assim que Deus estabeleceu. E quando se fala desses elementos ou desses membros, todos eles devem executar estas suas funções de forma excelente e para a glória de Deus, baseada nas Escrituras Sagradas. Então, para eu ser pai, aonde eu vou buscar as informações necessárias para eu executar essa função de forma excelente? Na Bíblia. Esposa, na Bíblia. Pais, na Bíblia. Filhos, na Bíblia. Nós dizemos uma máxima que é importante, faz parte da nossa fé, e que nós muitas vezes na prática nós esquecemos. A Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E o que é a nossa única regra de fé e prática? É a nossa única regra daquilo que nós devemos crer e daquilo que devemos fazer. Só que muitas vezes, nós, como vamos tratar de determinados assuntos das nossas vidas, nós começamos a buscar em outras fontes, que não é a Escritura Sagrada. Aí torna-se o problema, porque começa a entrar o achismo, começa a entrar as nossas interpretações, as nossas experiências. Entendam, não estou dizendo que pessoas ao nosso redor, piedosas e crentes, não possam ser instrumento de Deus para nos ensinar e nos ajudar. Isso é verdade. O apóstolo São Paulo, quando ele está escrevendo a Tito, ele diz que as mulheres mais experientes deveriam ensinar as mais novas, casadas, a amarem os seus maridos. Que os homens mais experientes da igreja deveriam ser instrumento de ensino para os jovens da igreja. Infelizmente, nós encontramos na igreja uma divisão entre a turma mais experiente e a turma mais jovem. E não há relação. Não há relação. Só os mais maduros se reúnem, mas os jovens se reúnem. Mas deveriam estar juntos. Por quê? Porque aquele casal novo, ele vai aprender sobre casamento com aquele casal mais experiente. E assim deve ser a relação de ensino da igreja. Ensino.
Ensino na palavra, aí ele diz, Tito, ensine na palavra. Mas ele diz assim, olha, toda a igreja deve se ensinar mutuamente, nas relações pessoais. Então, a nossa vida cristã deve ser uma vida cristã baseada nas Escrituras Sagradas, e nesse conceito bíblico exercemos as nossas funções. Aqui eu coloquei uma frase, exatamente, ou versículo, perdão, da Escritura Sagrada que nos aponta isso. Quando diz o apóstolo São Paulo aos Coríntios, portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra. Os irmãos estão vendo? Estão vendo, né? Os irmãos conhecem esse texto. Tomaram café hoje? Ah, graças a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Fazei tudo para adorar a Deus. E o que é fazer tudo? Tudo, meus irmãos. Mas pensar em tudo na sua vida, inclusive você como pai, você como mãe, você como esposo, você como esposa, você como filho. Tudo deve ser feito para a glória do nosso Deus. Seguindo, o homem, meus irmãos, e aí é para nós. Eu levei muita pancada esses dias, lendo, buscando, levei muita mesmo. Que eu estava comentando lá na igreja, diz, eu estou lendo algumas coisas que estão me fazendo olhar para mim e dizer assim, isso eu acertei, mas isso errei, está faltando. A lista está grande, daquilo que a gente deve de alguma forma rever na nossa vida cristã, no nosso relacionamento, no nosso guiar da casa, principalmente aquilo que envolve como chefe do lar, como cabeça da família. Porque foi assim que Deus nos criou. Deus criou e estabeleceu funções na família. E nas funções da família, eu sei que isso é um tema bastante batido, mas é importante a gente tratar. O homem é o cabeça do lar. O homem é o chefe. O homem é o representante do lar. A ideia bíblica é essa. Deus estabeleceu o caráter de representação. Então, naquilo que envolve a representação, Cristo representa a igreja, no pacto. No pacto. O homem é o representante da sua família, naquilo que envolve a relação espiritual, no ditar espiritual do lar. Deus é a cabeça em termos da relação da Trindade. Não estamos falando da ontologia, do ser de Deus, mas naquilo que envolve as funções da Trindade. Então, o pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça do lar. É assim que entendemos o que nos ensina a Escritura Sagrada. Então, diante disso, meus irmãos, ser o cabeça do lar é entender uma imensa responsabilidade. Porque tudo aquilo que é necessário, aquilo que deve existir na família, aquilo que deve ser conduzido no lar, quem deve estar à frente executando é o esposo, é o marido. Então, se a família não vai bem, possivelmente o cabeça do lar não está exercendo a sua função como deveria. Então é uma responsabilidade imensa saber que Deus colocou sobre nós, homens, esposos, pais, a responsabilidade de liderar a casa em todos os aspectos, inclusive naquilo que é espiritual. Então é pesado, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes se fala muito da submissão, e iremos falar um pouco sobre a submissão da mulher, mas quando se fala, como se o homem tivesse simplesmente algo muito tranquilo. Ah, não, o homem é o cabeça, ele está lá. Não é não, minhas irmãs. O peso é grande, é um grande encargo, é uma imensa responsabilidade. Porque todos nós prestaremos conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos diante dele, inclusive pelo pai que deve ser, e pelo esposo que deve ser, e pelo exercício dessa função dentro do lar. Mas passando, nós vamos para a mulher. A mulher foi criada como auxiliadora, literalmente seria ajudadora, e ela foi colocada por Deus junto ao homem para ser submissa ao homem, submissão. E a submissão ser o instrumento de Deus para que o marido possa exercer a liderança como deve ser.
Então a mulher não pode ser uma pedra de tropeço ao esposo, mas um instrumento de Deus na ideia de completar o marido, mas um instrumento de Deus para ajudá-lo a executar a sua função como líder do lar de forma excelente. E essa submissão deve ser voluntária. Não é caráter ditatorial. O marido bate na mesa e diz: você é submissa, deve ser submissa a mim, e ponto final. Não é assim que as coisas funcionam. Porque assim como o homem, como o marido, deve entender a sua função, e em Deus, pela capacitação do Espírito, exercer de forma excelente, a mulher também. Então ela vai exercer de forma voluntária, ela vai exercer em amor. E eu vou ser muito claro, meus irmãos, para as irmãs agora. Quando você entende a verdade da Escritura Sagrada, você consegue compreender o que é verdadeiramente submissão, e você vai exercer essa submissão de forma tão maravilhosa, junto ao seu esposo. A mulher que, somente por esse movimento mais empoderado, secular, tem prejudicado e tem pervertido os lares, naquilo que envolve a inversão de valores, inversões de funções. Entendam, nós estamos tratando aqui numa questão de função, porque em nenhum momento dizer esse caráter negativo, que quando nós falamos da mulher ser submissa, que esse movimento secularista ele coloca, como se dizer que a mulher ser submissa ao marido é diminuir a mulher, dizer que ela tem um caráter inferior, e não é, meus irmãos, não é, minhas irmãs. Se pensarmos em termos de criação, homem e mulher são iguais, tem a mesma dignidade. Quando Deus criou o homem à sua imagem, e quando Deus criou a mulher, criou o quê? A sua imagem e semelhança. Deus dotou como alma vivente o homem e mulher. Então, em termos de dignidade, homem e mulher são iguais, meus irmãos. Necessitam da mesma graça, necessitam do mesmo Espírito, necessitam da mesma salvação. Agora, em termos de função, aí que Deus estabeleceu uma função diferente. Ter função diferente não quer dizer que é melhor ou pior, é ter uma função diferente. É assim que Deus estabeleceu. E cada um exercendo a sua função de forma excelente, a relação entre homem e mulher será uma relação correta, perfeita, santa. O lar será um lar abençoado, porque cada um estará exercendo a sua função da forma que deve exercer. O homem liderando, amando a sua mulher, a mulher amando o seu esposo e submisso, o ajudando a liderar. Entenderam até aí? Damos mais um passo. Entendendo o contexto familiar, entendendo as funções familiares, nós iremos falar agora sobre a responsabilidade dos pais. Dos pais. Meus irmãos e irmãs, os filhos pertencem a Deus. Tudo que temos é de Deus. Tudo que está em nossas mãos é dádiva do Senhor, inclusive os filhos. Então Deus confiou de tantas coisas. Deus confiou a nós maridos, Deus confiou às esposas. Às esposas, Deus confiou o marido. Aos pais, Deus confiou os filhos. Então Deus confiou, e é um caráter de mordomia cristã. Nós vamos aqui nos aprofundar nesse tema. Mas o tema é esse. Deus, tudo pertence a Deus, e Deus confiou aos homens certas coisas. E confiou para que o homem, no caráter familiar, o homem e a mulher, pudessem estabelecer de forma excelente, pura, no contexto de administração ou com relação aos filhos, no termos de educação, de uma forma que glorifique ao Senhor. Então, pense assim, meus irmãos, quando você tem as suas coisas, nós temos nossas coisas, né? Nós cuidamos, mas se nós recebemos algo de alguém, por um tempo, fica aqui, cuida aqui, nós ficamos com mais cuidado, temos mais dedo, né? Aquela coisa para não derrubar, para não cair, é aquele cuidado, porque
esse objeto aqui não é meu, esse objeto é de fulano, e eu tenho que cuidar, porque ele colocou para que eu tivesse essa responsabilidade. Tudo que temos é Deus que nos deu para que nós cuidemos, inclusive Deus. Eu li uma frase uma certa vez que falava exatamente sobre esse ponto, de que os filhos são dados, é dado por Deus a nós, mas é dele. Nós não exercemos como devemos exercer a nossa função paternal de educação, de condução daquilo que é moral e espiritual, aquilo que é justo. Deus cobrará da gente. Eu lhe dei o filho para você cuidar, é meu, eu estou lhe dando para você cuidar, e você não cuidou como deveria. Lembra a parábola dos talentos? Ah, Senhor, eu enterrei, fiquei com medo. Devemos ter a consciência da responsabilidade que temos como pais, porque foi Deus quem nos deu, para que nós possamos assim educá-los, e educá-los naquilo que envolve a Escritura, os princípios da aliança. Nós cremos na aliança, meus irmãos. É por isso que batizamos os nossos filhos pequenos, porque nós cremos na aliança. É um conceito, para nós reformados, é um conceito tão maravilhoso, tão claro, tão verdadeiro, entender que nós participamos de uma aliança, nós temos uma relação pactual com Deus em Cristo Jesus, e os nossos filhos fazem parte desta aliança, fazem parte desta relação. Então nós vamos criar, vamos educar os nossos filhos neste princípio. Então nós temos que olhar para a Escritura a partir da aliança, educar nossos filhos a partir da aliança. Então, quais são os nossos deveres com nossos filhos? Primeiro, provisão física. É exatamente isso. Nós temos que prover aquilo que eles necessitam. Básico: comer, o que vestir, onde dormir, o apoio naquilo que envolve a saúde. É o que é necessário. Mas não é somente isso. Porque muitas vezes os pais acham e começam a tratar naquilo que envolve uma dicotomia. É estabelecer assim: qual é o papel da esfera da família? É dar o que comer, o que beber e onde morar. Educar. Educar é a escola, é a esfera educacional. Daquilo que envolve o espiritual, é a igreja. O caráter de esferas é importante. A ideia de a realidade é dividida em várias esferas. O conceito reformado holandês trabalha muito com isso. Kuyper, Doiverd, é aquela ideia de esferas da realidade. Estado, uma esfera, a igreja é uma esfera, a família é uma esfera, e cada uma tem suas características que devem ser exercidas de forma excelente, e uma não pode deixar de exercer, ou não pode tentar usurpar o que é do outro. Nós vemos no momento hoje publicado no contexto social, que estão querendo usurpar aquilo que é da família, aquilo que é da igreja. Não pode, porque cada um a sua esfera, cada um exercendo aquilo que ele é próprio. Porém, todas essas esferas têm uma origem. A origem é Deus. A origem é Deus. Quer seja Estado, quer seja família, quer seja igreja, é Deus. Só que nós vivemos como família muitas vezes fazendo essa dicotomia. Aquilo que é próprio nosso, o básico, o da existência, o físico. Aquilo que é espiritual, a igreja. A igreja. Mas entenda, meus irmãos, nós como pais devemos educar nossos filhos. E se você olhar aí, a educação, ela é muito abrangente. Porque a educação, ela não é somente aquilo que envolve os saberes do conhecimento humano, mas é aquilo que envolve o espiritual, aquilo que envolve o moral, aquilo que envolve o trabalho. Esse ponto do trabalho eu achei interessante, porque os puritanos eles tinham um princípio bem prático. Devemos ensinar os nossos filhos a serem produtivos. Nós vivemos numa época que estão ensinando os filhos a serem preguiçosos. A ideia é essa: o pai era carpinteiro, ele iria ensinar o seu filho a carpintaria, para que ele pudesse saber fazer alguma coisa, para que ele pudesse ser produtivo. Produtivo em termos de sociedade,
de vida, dele saber o que fazer. E hoje nós vivemos um contexto educacional tão perigoso, onde adolescentes, meninos que não fazem nada, a não ser comer, dormir. A mãe está lá, o pai está lá no exercício das suas funções. A menina acorda 10 horas da manhã, acorda meio-dia, a comida já está pronta, a roupinha passada, guardada. Não se preocupa, está onde minha roupa está? Está lá. Essas coisas que a ideia de nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos a serem produtivos. Isso é desde a terna infância. Olha, você não vai mandar seu menino de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos fazer um serviço de gente grande, mas há coisas que ele pode fazer em casa que o torna produtivo dentro do lar. Esse é o princípio de ensinar ao trabalho. Então, os pais têm esse conceito de os filhos não devem ter, não são nossos, é de Deus. Deus nos deu para que nós possamos cuidar, educar esses filhos, e devemos nos importar e trabalhar naquilo que envolve o suprido básico, essencial, físico, mas não esquecendo que a educação é nossa responsabilidade moral e espiritual, certo? Mas iremos tratar um pouco mais à frente. Por favor, eu trouxe a frase de Thomas Watson, e essa frase ela está exatamente já como uma citação naquele livro Santo do Mundo, de Haken. Exatamente diz assim: pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus que os seus. Pensem, meus irmãos, nós devemos viver uma vida cristã que reflita quem? Cristo em nossas vidas. Nós devemos trabalhar para que os nossos filhos reflitam a Cristo. Este é o princípio. Ponto. Seguindo, o cuidado espiritual da família. Então, quem tem essa responsabilidade? É o marido, é o pai. A responsabilidade do guiar, da orientação espiritual, é do pai, do marido, porque ele é o representante da família, naquilo que envolve a adoração e na comunhão com o Senhor. Não podemos esquecer isso. Aí você pode estar pensando, mas meu marido não é crente. Se o seu marido não é crente, a responsabilidade torna-se sua, como esposa. Eu dou um exemplo bíblico. Um jovem chamado Timóteo. O apóstolo São Paulo, ele honra a 2 mulheres. Quem eram essas 2 mulheres? Quem eram as 2 mulheres? Elas eram o que de Timóteo? Mãe e avó. Quem foi que... provavelmente o pai dele era grego, era um grego romano, era um pagão, ímpio. Mas quem ensinou, quando o apóstolo Paulo diz, quem ensinou nas Sagradas Escrituras? Timóteo. A avó e a mãe. Então, o princípio claro é esse, meus irmãos. O marido, o pai, ele é o representante. Ele deve assumir essa responsabilidade. Mas diante de alguma situação em que o marido, o pai, não possa exercer essa responsabilidade, a mãe vai exercer esta responsabilidade de guiar os filhos na Sagrada Escritura. É tanto que lá no apóstolo Paulo aos Coríntios, quando as mulheres estavam, e os crentes, né, a mulher se convertia, o marido, e queria deixar o marido, o homem se convertia e queria deixar a mulher, porque a ideia de um pagão com ímpio. Aí Paulo disse, não separe, fique, porque você, uma mulher santa, irá santificar o lar, e seus filhos serão o quê? A ideia da aliança, a ideia do pacto. Então o princípio claro é esse. Claro que a responsabilidade recai sobre o homem. Há exceção em determinadas situações, a mulher ela vai assumir esta função. Mas aqui eu trouxe um texto. Você está um texto bem pequenininho, né? Não dá para ler? Que é o texto de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Está dando para ler, meus irmãos? Sim ou não? Sim?
Então vamos ler esses dois versículos. Josué, no capítulo 24, é um texto conhecido, mas que possamos nesse momento falar um pouco sobre o que o Senhor tem aos nossos corações através dessa passagem. 24, versículos 14 e 15, todos. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu. O 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, aqui nós encontramos exatamente um homem crente, um homem temente verdadeiramente ao Senhor, que estava exercendo seu papel como chefe do lar, cabeça da família, representante do Senhor, ou representante do lar, diante do Senhor. Josué, ele se coloca diante do povo de Israel. O povo tinha já tomado posse de uma boa parte da terra prometida, estavam naquele momento de uma reafirmação de aliança. Lembremos, meus irmãos, que o contexto era bem geopolítico, aquilo que envolvia Israel era bem perigoso, porque todas as nações ao redor da terra ali, estabelecendo como terra de Israel, eram povos pagãos, politeístas. Existia toda essa problemática. Então Israel foi colocado por Deus neste local exatamente para ser um povo diferente. Então nesse momento há uma reafirmação da aliança. Então Josué se coloca diante do povo, estabelece um diálogo com o povo, mas esse diálogo estava sendo feito diante do Senhor. Eu peço que o povo passe o slide, por favor. Então nós podemos destacar alguns pontos naquilo que envolve Josué, na liderança da sua família, e nesse conceito de família que serve e adora o Senhor. Então o primeiro destaque é que a adoração, ela não é opcional. Em nenhum momento aqui você vai encontrar e dizer assim: olha, se vocês quiserem, continuem servindo aos deuses da além do Eufrates. Se vocês quiserem, vocês podem seguir os deuses desses povos, dos cananeus, dos fariseus, dos jebuseus e assim por diante. Nós trabalhamos com as coisas de Deus como se fosse opcional. As ordens de Deus, como eu faço quando eu quero, eu faço se eu quiser. Meus irmãos e irmãs, as ordens de Deus, para mim, para você, para a nossa família, é uma ordem, é um imperativo de caráter de urgência, e deve ser simplesmente obedecido. Não é nem questionar, não pode ser nem questionado. Eu não posso nem perguntar por quê. Não, Deus, mas por que o Senhor quer que eu faça isso? Não, eu tenho que fazer, porque Deus está mandando eu fazer. E se eu entendo que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, mesmo eu não entendendo muitas vezes o porquê daquela, eu entendo que eu devo fazer, porque será o melhor para mim, será o melhor para a minha vida, será o melhor para a minha família, será o melhor para a igreja do Senhor. Então aquilo que envolve a adoração a Deus não é opcional. Deus nos criou para servi-lo, Deus nos criou para adorá-lo. É o princípio, lembra do princípio, do propósito primário da criação? A glória é de Deus. Segundo, o Senhor quer ser adorado de forma voluntária. Ele diz: ó, escolhei. Vocês vão ficar em cima, não pode ficar em cima do muro. Claro que a única opção de salvação é adorar a Deus. Não tinha opção de salvação adorando os deuses além do Eufrates. Mas a ideia de ser voluntário. A ideia de amarrar, forçar, impor. Deus diz: me adorem. E a adoração deve ser uma adoração voluntária. E aquilo que envolve as ordens de Deus, meus irmãos, não deve ser um peso. Se aquilo que Deus está ordenando para mim e para você, aquilo que você lê nas Escrituras Sagradas como mensagem para o seu coração, se você entende isso como peso, há um problema.
porque não deve ser fardo, não deve ser pesado. E nós devemos entender como algo maravilhoso e voluntariamente fazermos. Inclusive, a adoração ao Senhor, o serviço ao nosso Deus, ou a entrega a Deus. A entrega da vida, a consagração do nosso ser, deve ser de forma voluntária. Aqui eu não estou dizendo sobre escolher ou não escolher a Deus, eu não estou falando sobre o caráter de, eu tenho poder para escolher ou resistir a Deus. Claramente a graça irresistível é verdade. Eu só aceito a Deus porque Deus me fez aceitá-lo, e ponto final. É um princípio claro, reformado, a graça irresistível. Só que há um caráter de voluntariedade. É voluntário. É ir ao Senhor, verdadeiramente ao Senhor. E é isso que nós encontramos nesse diálogo, nesse momento de estabelecimento e reafirmação da aliança de Israel com Deus. Josué era só ali o intermediador, o mediador naquele momento. E terceiro, os pais devem dar um exemplo. O que é que Josué diz? Escolham. Vocês vão ficar com os deuses no Eufrates? Ou vocês vão ficar com o único Deus, verdadeiro Deus? Porque eu, e o quê? Minha casa servirá ao Senhor. E ele se coloca como ele não diz assim, vem cá, deixa eu chamar aqui minha mulher, vem cá meninada. Pô, você pode ter um monte de menino, vem cá, aquele monte de menino, chega aí, vocês todos, vamos todo mundo dizer aqui, fazer um jogralzinho, né? Eu e a minha casa, eu, você, não. Ele era o representante. Ele estava falando em nome da família. Então ele diz, eu e a minha casa, nós servimos e serviremos ao Senhor. É isso que Josué fala. E já estabelece. E nós já temos a nossa decisão. E é a melhor decisão possível. E o impacto, meus irmãos, é tão grande que o texto nos diz que enquanto essa geração pós, que conheceu Josué, que viveu com Josué, teve vivo, Israel estava, beleza. Mas quando começou a geração a morrer, o que aconteceu? Desviaram do Senhor. Então o importante, meus irmãos, é isso, é entendermos, nós como maridos temos essa responsabilidade, e nós como pais devemos dar exemplo. Como é que, meus irmãos, como é que eu quero que meu filho sirva a Deus, se eu não sirvo a Deus? Aí tem tanto ímpio, olha, eu não vou à igreja, eu não faço, não tenho essas coisas de ler a Bíblia, mas é tão bonito quando eu vejo meu filho fazendo. E quantas vezes o próprio crente da igreja quer que algo diferente aconteça na vida do seu filho adolescente, que na fase perigosa, né? na fase mais problemática, mas ele não é o exemplo de piedade e vida cristã, né? Dentro do lar. Vê essa frase de Joel Bick. Joel Bick diz assim: muitas crianças crescem sem nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e da adoração como realidade diária. Porque muitas vezes os pais acham que aquilo que envolve a vida cristã, a adoração ao Senhor, é na igreja. Então, meninada, nós vamos hoje para a igreja, pega a sua Bíblia e vamos para a igreja. Acho que é a única vez na semana que os filhos pegam a Bíblia para a igreja. Ou muitas vezes até os pais também, né? Aí muitas vezes nós pais, chega um menino na adolescência, naquela juventude, com influências perigosas, entrando na faculdade, e a gente fica, meu filho não quer saber mais da igreja, meu filho não quer saber mais coisas de Deus, ele não quer saber mais da Bíblia, mas antes ele queria, ele via algo em casa diferente. Porque nós vemos o tempo passar e as crianças não são impactadas com isso. Não são impactadas com a vida devocional dentro do lar. E aqui, claro que nós podemos adentrar naquilo que envolve a vida devocional individual. O nosso foco será a vida devocional familiar. Nunca teve qualquer tipo de impacto, nunca teve conversa sobre futebol, conversa sobre política, conversa sobre filme, conversa sobre heróis da Marvel, mas não fala sobre Deus e sobre a palavra do Senhor.
Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela ficar velha, é o princípio bíblico. Pode dar o enter, minha irmã. Tem algumas perguntas, que a gente vai dar um pulo agora naquilo que envolve a devocional da casa, vai falar sobre o culto no lar. Então, não sei se algum irmão ou irmã tem alguma pergunta nesse momento, daquilo que nós falamos até agora. Se alguém tiver, se manifeste, não se manifeste não, né? Levante a mão, levante a mão e faça alguma. Se alguém tiver, pode fazer, senão a gente segue. Como diz, dou-lhe uma, né? Duas. Alguém tem alguma pergunta? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, certo? Entenderam, meus irmãos? Fala, minha irmã, por favor. Boa noite, Pai do Senhor. A paz, minha irmã. Eu queria saber, nesse caso do marido seu, que estaria à frente do ensino, qual o papel da esposa nesse momento, do ensino aos filhos? Vamos lá. Quando a gente fala de papel da educação, é dos pais. Não é só do marido. A função do marido é liderar. É condução. Então, naquilo que envolve o momento de educação, quer seja, um foco mais que ele vai tratar, a questão do culto em casa, a liderança do marido. Mas a esposa ou a mãe, ela terá um papel importante, porque ela também estará junto, ajudando, auxiliando e até suprindo a ausência do marido quando ele assim não puder fazer. Ou se for um ímpio, ela vai ter que assumir, totalmente. E se não for um ímpio, o marido pode ter, diante de alguns dos seus afazeres, uma impossibilidade. E diante dessa impossibilidade, quem é que assume esse papel, essa função? A esposa ou a mãe. Então, o ponto aqui não é que é exclusivamente do marido, é a liderança, é o liderar, é o estabelecer as coisas, a ordem de como vai acontecer, é encarar essa ideia de quem vai ler a Bíblia, ele vai tratar um pouco sobre esse ponto da explicação. O marido toma essa frente, como o chefe, sobre essa representação. E isso é importante porque os próprios filhos, homens, vão entender o seu papel como representante, de estar à frente no contexto de liderar. É um problema social que a gente tem. Nós temos poucos homens com caráter de liderança dentro da igreja. Claro que aí, quanto a igreja é maior, mais gente. Logo a gente consegue ter mais homens. Mas olhe homens com perfis de liderança. Quantos tem? Poucos. Poucos que a gente pode dizer, fulano, ciclano, são crentes, piedosos e líderes. Em termos sociais, muitas vezes os próprios homens se abstêm de certas situações. A ideia eu vi um vídeo um dia desse, da mulher sendo assaltada, o homem do lado e parado, olhando, aconteceu um negócio. Outra casa que o ladrão entrou, quem avançou para cima do ladrão, meus irmãos, não estou dizendo aqui que os irmãos vão sair por aí atacando o ladrão, não é isso não, meus irmãos. Eu só estou dizendo assim, que quem atacou o ladrão foi a mulher, os homens parados. Isso é um diagnóstico que nós temos de que aquilo que envolve a masculinidade, do homem entender o seu caráter de líder, de protetor, tem se perdido. Então, por isso que a gente disse, naquilo que envolve a liderança do lar, é do homem. Naquilo que envolve a condução do culto, condução daquilo que é espiritual no lar, condução do andar do lar, é do homem. Agora, a mulher estando junto. A ideia de combinar, a ideia de conversar. Que quando a gente fala de submissão, não quer dizer que a mulher ela seja de alguma forma, ela tem que entrar muito calada. Não. Porque até mesmo a mulher, ela vai ser importante para repreender o seu esposo em algumas situações. Diante de uma má atitude, diante de um pensamento mais não tão correto, diante daquilo. Quem é que vai falar isso para o marido? A esposa. Eu sei que para nós homens é difícil. Eu vou dizer lá em casa assim, quando vejo o homem começa, está falando comigo, sou eu que estou falando, né? Mas a ideia é essa. Então a mulher, ela tem esse papel importante, certo? Não estou falando de um professor titular e um professor substituto. Não, é só a ideia de condução, de liderança. Não sei se consegui responder, minha irmã. Viu? Mais alguém?
Não é uma pergunta, não, é só um comentário a respeito do que o senhor falou também da pergunta que foi feita, né? Como mulher, numa perspectiva feminina, né? Eu fiquei pensando aqui como é que a gente pode ajudar, né? E como auxiliadora, né? Aí o senhor vai dizer se está certo ou está errado. Mas a gente pode facilitar, por exemplo, se é o culto devocional, a gente pode contribuir para que ele aconteça. Porque se a casa não estiver em ordem, os meninos não comeram, os meninos estão agitados, né? Marcou um culto devocional, a gente marcou outra coisa para fazer, então não está ajudando o marido a acontecer aquele momento, né? E outro aspecto também é que a educação não se restringe só a um culto doméstico, é a vida. E às vezes a mãe passa mais tempo com o filho, então a mãe também vai participar da educação espiritual, moral e tudo mais, e de trabalho, né? Durante o dia todo, não é só naquele momento pontual, né? Que o marido vai coordenar, vai liderar, mas é o dia todo, e normalmente os filhos ficam mais com a mãe, né? Assim. E, assim, eu concordo plenamente, a ideia da mulher ser auxiliadora. Essa é ser auxiliadora, ela entender onde deve, o que deve fazer. E quando a mulher ela participa da educação, ela tem mais tempo com os filhos do que o marido, realmente tem, certo? Agora, mesmo tendo mais tempo, o caráter de liderança sempre vai ser do marido. Nunca pode perder o foco. Quem é o líder? É o marido. É o marido. Mesmo a mulher passando mais tempo com os filhos, que realmente é isso que acontece, meus irmãos. Se você perguntar sobre os seus filhos, então pergunta ao pai, pergunta à mãe, porque a mãe vai saber dos detalhes daquilo que envolve a vida. Porém, naquilo que envolve o entender da liderança do lar, é realmente sempre o marido não pode perder o foco. Mas a ideia que a Mércia colocou aqui, e de forma muito própria, da mulher ter esse papel de ajudar mesmo, de preparar, de estar junto, de contribuir. Porque assim, se ela não fizer isso também, se o homem não exercer como deve exercer sua liderança, e a esposa não for auxiliadora que deve ser, não funciona nada, vira um caos, o lar vira um caos. Mais alguém? Então podemos seguir? Vamos lá? Seguindo, culto familiar, ou culto domiciliar, ou como alguns chamam de culto doméstico. Então os pais, meus irmãos, que são tementes a Deus, que são crentes, vamos ser bem direto, pais crentes, piedosos, eles estabelecem o culto familiar nos lares, porque entendem a sua responsabilidade. Veja, aquela dicotomia que eu coloquei, diz assim, não, se é aquilo que é educação moral, eu vou fazer, mas aquilo que é espiritual, a responsabilidade da professora e do professor da escola dominical, é do pastor da igreja, é dos presbíteros da igreja. Não, a responsabilidade do ensino, daquilo que envolve a verdade de Deus, começa dentro dos lares, é na família. Então, qual o instrumento que a gente usa de forma muito própria em termos de adoração a Deus? Veja, se pensarmos em termos de ensinar a Cristo ou de Cristo, é em todo momento, toda conversa, naquele momento que os filhos brigam, que você tem que tratar eles, falar de Cristo para eles, tratar o coração, como o livro Paixão no Coração da Criança, Ted Tripp. Tratar o coração. Não é somente, muitas vezes, a gente faz isso muitas vezes, aquele conflito a gente quer só resolver. Resolveu, acabou. Mas não resolveu, acabou aquele conflito, mas não acabou aquilo que está no coração da criança. Então, isso aí é o dia todo, é todo momento. Então, ensinar de Cristo, falar de Cristo, ter conversas sobre Cristo, da palavra do Senhor, isso é durante todo momento. Mas aquilo que envolve a adoração, aí nós vamos também estabelecer um momento do nosso dia, e que iremos nos reunir como famílias, para servir e adorar ao nosso Deus. Então a família, e pensa na sua família, você, como família, você deve buscar o culto domiciliar, e buscar por 3 objetivos. Primeiro, pelo desejo da conversão, de quem? Dos filhos. Não é você irá converter seus filhos, é pelo desejo no seu coração de que seus filhos sejam, e a fé vem pelo ouvir o quê? É pregar a palavra de Deus para os nossos filhos. Então, você deseja que seu filho seja convertido pelo Senhor? Prega a palavra para o seu filho.
Fale de Cristo. Não ache somente que é dever do pastor da igreja, é dever do professor da escola dominical falar de Cristo. É o seu dever falar de Cristo. Então, por que nós devemos buscar esse culto no nosso lar? Porque nós desejamos que os nossos filhos se convertam. Que nossos filhos, no momento, eles professem a fé. Que declarem a Cristo como Salvador de suas vidas. É o desejo de todo pai. Se isso vai acontecer ou não, meus irmãos, pertence somente a Deus. Mas não há pecado nenhum em desejar isso. E orar por isso. E trabalhar por isso. Ao contrário, é o nosso dever fazer tudo isso. Orar, trabalhar em termos de falar de Cristo e desejar que isso aconteça com nossos filhos. Segundo, para ensinar os nossos filhos a uma vida piedosa. Como é que eu ensino meu filho a ser piedoso? Eu ensino através, claro, do dia a dia, mas também de forma muito particular quando nos reunimos em culto para adorar ao nosso Deus, para aprender do Senhor. O que é vida piedosa, meus irmãos? A vida cristã, ou estar na igreja, com o nome, né, de cristão, é algo tão comum, tem se tornado algo até banal. Mas ser cristão, ter uma vida cristã, ter uma vida piedosa é algo muito mais profundo. E é exatamente esse caráter de piedade que nós devemos não somente ter em nossas vidas, mas nós devemos buscar meios para que os nossos filhos também sejam piedosos. E o culto familiar é um instrumento de Deus para isso. Terceiro, auxiliar na educação dos nossos filhos. É exatamente isso. A educação é muito mais abrangente. Aspectos diversos daquilo que envolve a educação. E como é que podemos ser auxiliados? Através do culto. E veremos na frente, porque o culto ele traz um caráter de paz, harmonia, santidade à família. No tratar com os nossos filhos, na relação com eles. Então é importante a gente entender quanto é necessário o culto domiciliar em nossos lares. Seguindo, os puritanos, meus irmãos, entendiam que o culto domiciliar deveria ser 2 vezes ao dia, manhã e noite. Claro que isso aqui não é uma regra, meus irmãos, é somente um insight, é somente uma proposta. Eu tenho um colega que disse que o melhor horário que ele acha de ter o culto na casa dele é pela manhã. Eu perguntei por quê? Ele disse, porque é a primeira coisa que eles escutam no dia, é a palavra de Deus. Eu disse, interessante. Depois eles vão escutar outras coisas, mas a primeira coisa que prepara eles para o dia é a palavra de Deus. E a ideia, os puritanos tinham mais ou menos essa ideia, de prepará-los para o dia com um momento pela manhã, e agradecer pelo dia, e prepará-los para a noite, no momento de culto durante a noite. Mas assim, podia até ser mais, né? Podia até ser mais. Quanto mais, melhor. Mas o princípio é esse. Quantas vezes temos reunidos em casa, como família, para adorar o Senhor? Os irmãos pensem nessa resposta. Quantas vezes você, como família, você, sua esposa, seu esposo, seus filhos se reúnem para buscar ao Senhor? O culto familiar, ou culto doméstico, ou culto domiciliar, ele tem alguns elementos. São elementos básicos daquilo que envolve o culto, inclusive na igreja. A igreja, princípio de culto à igreja, há elementos que devem fazer parte do culto. E destes elementos, como oração, pregação e cânticos. Na igreja há mais um, que é a ministração dos santos sacramentos. Algo que nós não fazemos, não devemos e não fazemos em casa. Nem o santo batismo, nem a santa ceia. Mas aquilo que envolve outros elementos, como os básicos e principais, daquilo que envolve oração, instrução e cântico. E oração? A oração, meus irmãos, é algo que deve acontecer na família. Só que a oração ela tem algumas características importantes, aquilo que envolve o lar. Ela deve ser uma oração breve, ela deve ser uma oração simples e deve ser uma oração
bíblica. Por que breve e simples? Breve porque o culto familiar, ele vai de família para família, 10, 15 minutos, 20 minutos. Então você tem algumas coisas para fazer, que então tem que ser rápido. Então tem que ser breve a oração. Simples porque nós estamos lidando com faixas etárias diferentes. Pode ter uma família que tem adolescentes, mas está lá uma criancinha no meio. Como lidar com isso? Então, oração simples. E bíblica, porque é aquilo que envolve. Nós devemos orar aquilo que a palavra de Deus nos manda orar. A oração do Pai Nosso, os elementos básicos daquilo que envolve uma verdadeira adoração. Segunda instrução na Escritura Sagrada. A Bíblia. Claro, não pode ser substituído por nada, mas nós podemos utilizar também alguns instrumentos importantes para o entendimento da fé, como credos, confissões. Não é aquilo que Deus estabeleceu, Deus iluminou a igreja, guiou a igreja a produzir como instrumento de apresentação da fé. As confissões têm esse caráter. Os catecismos, como instrumento de ensino, de você apresentar à criança uma verdade de Deus. E é assim aquela criança ou aquele jovem poder aprender mais da palavra do Senhor. Aqueles mais antigos, como no movimento inglês, puritano, americano, eles usavam o livro de John Bunyan, O Peregrino, que é fantástico. Quem não leu ainda, leia. Nós nos identificamos com o cristão. O cristão ali, aquele personagem alegórico do livro de John Bunyan, somos nós. Então utilizavam muito esse livro exatamente para a condução do ensino de verdades, porque é uma ilustração, uma alegoria de uma verdade, da vida, da caminhada cristã, que leva a ensinar os seus filhos ao que é uma caminhada cristã. Então assim, a Bíblia é a Bíblia. E nós podemos usar outros instrumentos para que a verdade de Deus possa ser ensinada. E terceiro, cântico. Música. Cântico é uma forma de adoração a Deus. Veja, cântico não é a adoração em si. Nós adoramos a Deus de várias formas. Oramos a adoração a Deus. Podemos ler uma poesia em adoração a Deus. E podemos cantar ao Senhor em adoração. Então, o cântico é importante. É um elemento do culto. E esse cântico deve ser doutrinariamente puro. É o perigo que temos hoje. Cânticos que não são puramente, certo? Ou são doutrinariamente puros. Então, devemos buscar essa oração, o cântico ao Senhor de forma correta. Salmos, hinos. Por que não, meus irmãos, cantar os salmos? Os salmos é o quê? É a Bíblia. Sabiam que a enologia do povo hebreu era o livro dos salmos? Claro que não vamos tratar aqui a ideia de uma salmodia exclusiva, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é, o cântico dos salmos é importante, porque é a Bíblia sendo cantada. Hinos, belos hinos que foram produzidos na história, que devem ser cantados. E cânticos espirituais, bíblicos, ou seja, que contenham verdade bíblica, podem ser cantados. Mas faça uma experiência de você procurar os salmos e cantar os salmos. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor sendo assim cantados. Então são esses três elementos que devem conter no culto domiciliar. Então a Bíblia ela deve ser lida, que é só um ponto, e deve ser falada, deve ser ensinada, deve ser tratada com os filhos. Há Bíblias até boas que elas têm algumas notas devocionais, que já explica. A Bíblia da Herança Reformada, ela tem essa possibilidade de você ler o capítulo e ela apresentar uma verdade devocional deste capítulo. É uma forma dos próprios filhos poderem entender o que aquele texto assim estavam falando. Então, esses são os três elementos que nós, como família, devemos organizar no horário. Naquele horário
sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e assim apresentar para os nossos filhos. Alguma dúvida, meus irmãos? Seguimos? Vamos lá. Então, os pais devem ter atenção, meus irmãos. Atenção aos seguintes pontos. Primeiro, escolher um local sem distração. Certo? Não pode haver distração naquilo que envolve o culto. Então, um local, quer seja no quarto, na sala, na cozinha, depois de uma refeição, mas no momento que todos tenham total atenção. Tem até o caráter de desliga o celular, que aí é o grande problema hoje, dessa conexão da família com a rede, da família com aquilo que envolve as redes sociais. Eu fico com muita vontade de dizer, meus irmãos, porque eu sou taxado como careta, porque eu não tenho redes sociais. Não tenho Instagram, não tenho... Vocês têm alguma coisa nova que apareceu. Eu não sei se tem, mas eu não tenho nada disso. Certo? Eu não tenho nada disso. Mas é uma coisa que tem, de alguma forma, tirado a atenção da família. Naquilo que envolve. Tá no momento devocional e está o assovio, né? Está o sonzinho, está o vibrar. E naturalmente, você, na hora que vibra, você quer olhar. Então a sua atenção, ela está sendo dividida. E a gente perde a atenção, meus irmãos, de forma muito rápida e fácil. Exemplo, orar. Quantas vezes eu já fiz, aconteceu comigo muito, e acontece de vez em quando a gente vai orar, a gente começa a orar, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado pela tua graça em nossas vidas. Eita, esqueci de pagar a conta. Perdi a oração. Aí você diz, eita, Deus, perdão. Aí começa a oração de novo. Aí daqui a pouco, eita, o menino nem escovou os dentes. Eu sei que a oração, a gente vai parando a oração a cada 1 minuto de oração. Por quê? Porque alguma coisa tirou a nossa atenção. Então, infelizmente, é isso que acontece. Então, porque o culto na casa deve ser um momento, desliga a televisão, desliga o celular, se coloque no lugar sem nenhum tipo de distração. Não. E aí eu vou dar só meus irmãos, se você quer dar um presente para os seus filhos, dê um celular não, dê uma Bíblia. Dê uma Bíblia. Você perguntar a um menino de 2, 3 anos, meu menino é tão inteligente, tu não sabe como é que ele é inteligente. Então eu boto aqui, ele sabe entrar em todo aplicativo, ele faz até compra na internet, ele consegue fazer com 3 anos. E a Bíblia? Não, ele é muito novo ainda para a Bíblia. Muito novo, ele não sabe. Veja, nosso caráter, muitas vezes de enfatizar aquilo que não deve ser enfatizado, exaltar aquilo que deve ser exaltado. Então, meus irmãos, não vamos entrar nessa discussão agora, podemos discutir em outro momento, que é algo muito ilógico uma criança com o celular na mão. Para mim, certo? É algo muito ilógico uma criança com o celular na mão. Mas hoje tornou-se uma babá, né? Tornou-se um instrumento de, o menino estava perreando muito, toma menino, resolva a tua vida. O menino não está, resolva a tua vida. O menino fica lá 2, 3 horas, sossegado, sem estressar ninguém, sem brigar com os irmãos, sem fazer zoada, só brincando no joguinho, só para quando a bateria acaba. Aí bota no carregador, a homem vai aperrear meia hora, porque o carregador está carregando, depois assim, mais 3 horas de sossego. Entendam a importância da relação dos pais com os filhos, e a importância que os pais têm de orientá-los na verdade. Então, mas voltando, foi um parênteses meio bem grande, né? Mas vamos lá, voltando. Local sem distração, porque nós estamos buscando ao Senhor. Segundo, escolha horários que a família esteja toda o quê? Reunida. Qual horário que a sua família vai estar reunida? É a sua família. É 5 da manhã? É 10 da manhã? É 2 da tarde? É 8 horas da noite? Não sei, é a sua família. Mas escolha um momento que a família esteja reunida. E esforce para estar presente. Todo mundo. Todo mundo tem que se esforçar para estar presente. A ideia de qual o meu compromisso? Meu compromisso é com o quê? É com isso ou com aquilo outro? Se nós colocarmos como compromisso, nós vamos estar presentes. Nos esforçar a estar presente. Claro que quer dizer, não, mas meus filhos já saíram de casa. Nós são casados, né? Faça da mesma forma. Faça da mesma forma. Mas meus filhos só chegam tarde. Agora, se acontecer um momento
não poder estar todo mundo, porque um viajou, é claro que só vai ter que ser feito com aqueles que estão presentes. Ah não, só vou fazer quando tiver todo mundo. Pode ser que nessa semana não dê certo para todo mundo ir. Mas é o esforço que todo mundo deve estar presente. Então estabeleça um horário. Terceiro, sempre esteja disposto a responder as perguntas. Isso acontece muito comigo. Final, muitas vezes está cansado, aí meus ministros não fazem perguntar demais, gosto de perguntar, e eu digo, menino, tá bom, vamos dar um fim nisso aqui. Mas é a ideia de devemos estar dispostos a responder. Porque é o momento que eles estão o quê? Com dúvidas e perguntando. Então esteja disposto e preparado. Como é que você vai estar preparado para responder? Aprendendo. Não tem como você dar algo que você não tem. Então se prepare para ter um momento com seus filhos e responder as perguntas deles. Seguindo, adapte o momento para todas as idades. Você pode ter filho adolescente e filho bebezinho. Como é que você vai lidar com isso? Adapte o momento. A leitura vai ter que ser feita menor. A oração vai ser feita dessa maneira. O cântico vai ter que ser um cântico. Quem sabe você vai ter que estar um canto de criança, porque só criança tem. Adapta ao momento, adapta também a idades dos seus filhos. Seguindo, busque ser breve. Esse é o objetivo, é breve. Não vá querer fazer um culto em casa, de culto solene ao Senhor, de meia hora de liturgia, depois de 45 minutos de pregação, ainda tem o prelúdio, pós-lúdio, ainda depois tem o cafezinho. Não vá fazer isso não, porque não vai dar certo. É um momento breve, 5 minutos, 10 minutos, mas extremamente importantes. Seja persistente diante das dificuldades. Meu irmão, você é crente. Minha irmã, você é crente. E você sabe o quanto é difícil fazer as coisas para Deus, porque aparece toda coisa no momento. Parece que o inimigo, parece não, é o inimigo. O inimigo, ele se coloca de uma forma exatamente para que as coisas não aconteçam. Mas seja persistente. Se o menino está chorando, ajeita o negócio para o menino estar acostumado a parar de chorar. Se houve um abuso, isso acontece de vez em quando, se abusar, não tem nada, não vai ter hoje não. Eu estou abusado, eu estou chato, eu perdi a paciência. E foi uma coisa que eu tive que aprender. Assim, rapaz, é adoração a Deus. Eu tenho que buscar verdadeiramente. E em buscar em Deus assim, Deus me ajude, tire essa chateação do meu coração e me faz te servir agora, junto com a minha família. E por fim, estabeleça, meus irmãos, um momento como ato solene. O que é isso? É que os seus filhos entendam que é 15 minutos de adoração a Deus, de culto ao Senhor, que deve ser com reverência. Por que muitas vezes as crianças chegam na igreja sem reverência nenhuma? Porque em casa não tem reverência. Não tem reverência. A criança tem que entender que está diante de Deus. E assim nós vamos trabalhar os nossos filhos. Então, um ato solene. Levante, feche o olho, vamos adorar, silêncio, sem bagunça, sem brincadeira. A criança começa a aprender isso em casa. Aí quando chega na igreja, ela vai aprender que tem que ficar quieta, que tem que ouvir com atenção, que tem que respeitar o ambiente, respeitar ao Senhor, ter ordem e decência. Onde é que começa isso? Dentro do lar. É assim que devemos fazer, meus irmãos. É a família preparando crentes ao Senhor. Seguindo, temos só 2 slides rapidinhos aqui. Então nós desejamos, meus irmãos, quando nós já falamos da salvação dos nossos filhos, então por isso que nós devemos realizar o culto domiciliar, culto familiar em nossa família, em nosso lar. Então, pensem com atenção isso. A vida é breve em comparação à eternidade. Meus irmãos, o Dr. Martin Lloyd-Jones, naquele livro Pregação em Pregadores, ele tratando sobre a seriedade do culto, a seriedade da palavra. Hoje nós temos por aí muitos pastores que são quase um stand-up, né?
A igreja tem que rir. Ele diz assim: olha, o culto é sério, a pregação é séria. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando com a vida e a condenação de pessoas. Entenda, meus irmãos, o culto domiciliar é sério, porque nós estamos lidando com a vida, com a condenação dos nossos filhos. E aqui, o tempo passa. Meus meninos fizeram 11. Há um tempozinho desse atrás tinham 2, 3. Há um tempinho atrás nem pensávamos em ter os 2. Passa rápido. Daqui a 6, 7 anos, olha lá, quem sabe já estão indo para a faculdade. Quem sabe daqui a 10 anos já estão querendo casar e saindo de casa. Eu estou falando só naquilo que envolve o nosso relacionamento de familiar. Não é aquilo que envolve a vida. 70 anos, 80, é expectativa. A Bíblia diz isso. O que é 80 anos comparado à eternidade? Segundo, os pais devem preparar os filhos para amarem a Deus e para servirem a igreja. Infelizmente, nós não preparamos filhos para servir a igreja. Nós preparamos filhos para irem à igreja. O que é servir a igreja? É ser instrumento na igreja de edificação. Instrumento de edificação. Saber que o filho vem para a igreja para adorar e servir a Deus e contribuir para o trabalho da igreja. E não ser um mero espectador. Quem deve ensinar os filhos a contribuir com a igreja? Somos nós. Quem ensina os filhos a amarem a Deus? Somos nós. E para finalizar, o culto familiar regular, sistemático na família, tornará a família um lugar mais feliz, harmonioso, santo. Aí eu repeti, o feliz, mas era para se viver. O culto familiar tem instrumento de transformar um lugar mais feliz, harmonioso e santo para se viver. Veja essa citação. Se vamos querer que a igreja de Deus continue entre nós, devemos trazê-la à nossa casa, nutrindo-a em nossas famílias. Tem até uma comparação da igreja ser, a família ser pequena igreja. Esse é o caráter. Então é importante esse caminho, meus irmãos. Se não for esse caminho, nós simplesmente estaremos fadados a uma grande derrota. Mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pela capacitação do Senhor, Ele há de nos ajudar a sermos quem devemos ser. Famílias que verdadeiramente glorifiquem ao Senhor e pais que exerçam seu papel no lar, educando os seus filhos em saberes diversos, mas educando os seus filhos naquilo que é espiritual, a amar a Deus e a servir a igreja. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre os conceitos de culto familiar? Não? Então vamos orar, meus irmãos. Fecha os olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Agradecer a Deus por essa palavra, agradecer por aquilo que Ele falou aos nossos corações. Mas você possa fechar seus olhos nesse momento e orar ao Senhor, rogando por sua família, rogando pelo seu lar, rogando por sua vida como esposo, como pai, rogando por sua vida como esposa e mãe, intercedendo pelos seus filhos. Interceda por esses presentes que o Senhor concedeu a você, a graça, a dádiva dos seus filhos. Então ore ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado a Deus porque o Senhor nos tratou neste momento, nos fez olhar a verdade que o Senhor assim revela em Tua palavra e nos fez reconhecer o quanto temos falhado naquilo que devemos fazer. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, porque quantas vezes não temos sido os pais que devemos ser, quantas vezes, ó Deus, não temos feito, exercido de forma excelente as funções divinas que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, no exercício fiel, santo, piedoso, excelente,
das nossas funções, as nossas famílias possam ser abençoadas pelo Senhor. Nos dá mais amor uns aos outros, nos une, ó Deus, nos faz, ó Deus, viver a vida como do lar, amar as nossas esposas, as nossas esposas serem submissas. Nos ajuda na condução, na educação dos nossos filhos. Que possamos, ó Deus, dedicar momentos do lar, no lar, para a adoração do Teu nome, para aprender a Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, não somente ensinar os nossos filhos em Tua verdade, na Tua verdade, mas também possamos dar exemplo de vida, de piedade para os nossos filhos. Abençoa-nos, ó Deus. Intercedemos por cada filho, nossos filhos, que o Senhor assim nos concedeu para que pudéssemos cuidar deles, educá-los. Ajuda-os, ó Deus. Aqueles que já Te servem, aqueles que já proclamaram o Senhor como o Salvador de suas vidas, os mantenham firmes no Senhor. Aqueles nossos filhos que estão longe de Ti, que o Senhor os alcance. O Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos, para que eles possam ser alcançados pelo poder do Teu Espírito. Nos ajuda, ó Deus, a conduzirmos nossos pequenos filhos nos caminhos retos, na Sagrada Escritura. Abençoa, Deus, esta igreja, abençoa esse povo, rogamos em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém.